Narrativas Compartilhadas tem o prazer de conversar hoje e ouvir o professor doutor Edgar Matiello Júnior, o nosso querido ex-aluno do ensino médio da Escola Municipal de primeiro e segundo graus Dr. Getúlio Vargas, de Sorocaba, e que atualmente mora em Florianópolis, Santa Catarina, e é professor na Universidade Federal de Santa Catarina. O Edgar foi formado no ensino fundamental pela Escola Estadual Visconde de Porto Seguro, de Sorocaba, e no ensino médio na Escola Municipal de primeiro e segundo graus Dr. Getúlio Vargas. É licenciado em Educação Física pela Associação Cristã de Moços, a ACM de Sorocaba, especialista em Vigilância em Saúde Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, e mestrado sobre aptidão física e saúde, e doutorado em Educação Física, Saúde Coletiva e a luta do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, reconstruindo relações a partir das violências, em 2002. Professor, então, Edgar é professor do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina, tutor do Programa de Educação Tutorial de Educação Física, também da Universidade Federal de Santa Catarina, membro do Vitral Latino-Americano de Educação Física, Esportes e Saúde. O Edgar tem muitos artigos publicados sobre atividade física, saúde pública, fatores de risco, epidemiologia, e também em livros e revistas científicas que também vocês podem encontrar na internet, dentre eles Corpo e Infância, Ensaios Alternativos Latino-Americanos de Educação Física, Esportes e Saúde, Didática da Educação Física e outros. Além disso, vocês também podem encontrar palestras e aulas também, né? Principalmente pelo site da Universidade Federal de Santa Catarina. E vão perceber nessas aulas, principalmente, a calma, a tranquilidade, a maneira de ser dele e a didática, a clareza do Edgar, né? Bom, parte do resto daquilo que ele fez e faz, e parte da sua história, é ele quem vai nos contar hoje. E quem vai contar, então, é ele mesmo. Então, seja bem-vindo, querido Edgar. Prazer enorme de estar com você novamente, mesmo dessa forma virtual. E, antes disso, também eu quero dar a minha gratidão, né, por você estar aqui conosco, podendo partilhar um pouco da sua história aqui para o Narrativas Compartilhadas. Então, seja bem-vindo. A palavra é sua, Edgar. Muito bem, então quero agradecer imensamente o convite do meu querido amigo e professor. Vocês vão descobrir um pouco mais a respeito dessa relação de amigo e de professor ao longo da nossa conversa, né, de hoje. E dizer que eu fico muito feliz de fazer parte de um trabalho tão importante junto à cidade em que eu me criei. É uma coisa extraordinária. Depois de 30 anos aproximadamente que eu saí de Sorocaba, e que eu saí de Sorocaba, mas ela não saiu de mim, evidentemente, né? Tentar, de alguma forma, recuperar a minha trajetória profissional e humana, retribuindo um pouquinho que seja, né, do muito que eu aprendi, do muito que eu trago comigo até hoje. Então, é uma satisfação imensa, né? Professor Roberto, olha, ele me convida para falar um pouco da minha trajetória, né? Então, eu queria falar de um jeito muito meu, né? Muito meu. Ele disse que é grato por essa oportunidade, né? E eu, quando vai chegando a véspera dos meus aniversários, nos últimos anos eu tenho feito isso, né? E eu escuto lá a música com a Mercedes Sosa, né? Graças à vida. Eu sou muito grato à vida, né? Por me dar tantas oportunidades de aprendizado, inclusive essa oportunidade de hoje. E muito de gratidão eu aprendi mesmo com esse professor que está aqui na minha frente, né, na tela. A gente não consegue se tocar ainda, né, Roberto? De novo, né? Mas, de alguma forma, as tecnologias estão nos ajudando. O que eu tenho para dizer sobre Sorocaba? Eu não
não vou esgotar, obviamente, 55 anos da minha vida, 30 anos que eu vivi nessa cidade, né? Eu não vou esgotar com muita fala, né? Muito palavrão para isso, né, Roberto? Então, eu vou contar de uma maneira que eu fui me desenvolvendo, vamos dizer assim, num aspecto, poderia dizer, artístico, né? Artístico. Não sou um bom artista, não tenho a arte entranhada totalmente em mim, mas acho que é possível a gente colocar a narrativa da própria vida de uma outra forma, né? Para que eu não tenha que contar cronologicamente o meu currículo, né? Meu currículo oculto que seja. Então, acompanhem o raciocínio, vocês que são alguns mais velhos ou os que são jovens, né? E que passam lá pela FEPASA, né? Deve existir ainda a FEPASA, imagino, né? Então, a FEPASA, né? Abandonada, né? Abandonada, deve ter alguns elementos de museu, de vez em quando eu entro nos sites da prefeitura, né? Consigo identificar ali forma de resgatar, de guardar a memória desse patrimônio importante da humanidade, né? Não é só de Sorocaba, né? Então, assim, eu cheguei na casa onde eu vivi com os meus avós, para que eles me criassem. Eles tinham 65, 67 anos de idade, já tinham criado 7 filhos, muitos netos, e aí eu cheguei com 1 ano e meio de idade. E foi dentro de casa com os avós, né? Filho único, né? Na época, criado pelos avós. Eu fui crescendo e lá pelos meus 7 anos, por aí, eu fui brincar na rua, né? Fui brincar um pouco mais na rua. Isso foi ganhando um corpo e logo eu estava muito próximo da minha casa até a FEPASA, dava para medir embraçadas, sabe? A gente conta embraçadas. Então eu fui ter com os meus amiguinhos, colegas, alguns mais velhos, outros da mesma idade, o pátio da FEPASA para a gente brincar, os trilhos de trem para a gente brincar de equilíbrio, né? Então a gente jogava futebol, fazia a guerrinha de mamonas com estilingue, né? Acho que é o nome que se dá em São Paulo, né? Estilingue. Então a gente fazia a nossa brincadeira, a nossa infância era por lá, né? Mas tem uma coisa que me marcou muito, que eram as sirenes da FEPASA. Então, eu não sei os detalhes, né? Não vou ser capaz disso, não tenho registro disso, mas devia ser alguma coisa como 6h30 da manhã, tocava uma sirene bem alta, bem estridente. Isso, penso eu, né, agora olhando para o passado, penso eu que era para acordar os operários, que muitos moravam muito perto, muitos moravam praticamente dentro dos trilhos, né? Era uma forma das companhias administrarem os seus profissionais, né? Então tocava a sirene para acordar. Logo depois de uns 15, 20 minutos, tocava uma outra para dizer o seguinte: tem que vir aqui para a FEPASA. Então, ó, tá dando tempo, vamos correr, né? E da janela de casa eu via muita gente rápida, correndo, caminhando rápido. Muita gente assim se despedindo umas das outras, né? Tchau, até mais tarde, não sei o que e tal. E o pessoal ia lá para o trabalho. Até que tocava a terceira sirene, memória de criança, tá? Deve estar certo. Tocava a terceira sirene para dizer o seguinte: ó, acabou o período, o limite do período para vocês baterem o cartão. Então, agora começou o trabalho para valer. E depois tinha o horário do almoço, devia ser em torno de 11h30, meio-dia, 2 sirenes, uma para começar o almoço e uma para terminar. E, Roberto, depois no final, para encerrar o expediente. O fato é que, até hoje, de certa forma, eu vivo, são 50 anos, quase depois disso, né? São 50 anos. Hoje eu consigo identificar que as sirenes da fábrica, da FEPASA, né, propriamente dita, as sirenes daquela instituição, elas ficavam marcadas e marcavam o ritmo mesmo de pessoas que não trabalhavam por lá. Então, quando chegava no final de semana, sábado, domingo, é como se a gente acordasse ouvindo a sirene, mas a sirene não tocava, né? Então, naquele horário, o que aconteceu? Nós regulamos a nossa vida pelo trabalho. Nós regulamos a nossa vida pelo trabalho. Então, esse é um marco muito importante que eu queria conversar com vocês hoje. A minha vida na infância foi marcada pelo trabalho. Aos 7 anos eu fui para o Visconde de Porto Seguro, né? Então foi assim, olha, o meu avô, né, como eu falei, né, 65 anos, em 73 ele já tinha perto de 70 e poucos, né? Ele era um homenzarrão, ele segurava, italianão, né? Segurava a minha mãozinha, na outra mão dele a pasta, e os meus amiguinhos passavam, viessem de onde vinham,
e a gente ia caminhando para o Visconde. Era muito perto, era uma meia dúzia de quadras, e a gente ia caminhando para lá, né? Qual que é a minha lembrança? É que eu cheguei na escola e eu não abria a minha boca. Eu não falava nada, né? Se eu tivesse com vontade de ir ao banheiro, eu não pedia para ir ao banheiro. Se tivesse com sede, eu não pedia. Se alguma coisa me incomodasse... E aí as pessoas foram dizendo que eu era uma criança tímida. E não é que de tanto que elas falavam que eu era tímido, eu fui acreditando nisso. Eu sou uma criança tímida. E quanto mais elas repetiam, mais eu mesmo repetia para mim. Então virou uma certa muleta, né? Então, em alguma situação que eu poderia, gostaria, teria que falar, eu lembrava que eu era uma pessoa tímida. Indo lá para frente, Roberto, depois de uns 40 anos, um professor nosso aqui da universidade, da UFSC, disse assim, os tímidos são intimidados. Professor Maurício, meu grande companheiro de trabalho. O professor Maurício disse assim, as pessoas tímidas são intimidadas. Então vamos reservar essa expressão também para ver o que isso fez na minha vida, né? Porque teve uma contradição nesse período da infância, dessa primeira infância no Visconde, em que é incrível isso. Hoje eu não consigo entender como é que eu fazia, né? Tinha momentos de celebração, porque a gente estava no período da ditadura civil-militar, né? Ditadura civil-militar no Brasil. E aí o que acontecia? Precisava hastear a bandeira uma vez por semana. E daí, ou todos os dias, não sei, por revezamento por turmas. Mas o fato é que eu era muito escolhido para decorar algum poema em homenagem à bandeira, né, ou à instituição, à pátria, né? E daí eu decorava e ia para frente e falava, enfim, ao lado da bandeira, enquanto hasteava, eu falava aquele poema na frente de muita gente, né? Então aquele garoto intimidado, ele conseguiu, de uma certa forma, driblar essa ditadura que existia da gente, primeiro, só falar, assistir, ouvir, entender aquilo que os outros queriam, e ao mesmo tempo eu consegui arrumar brechas, desvios, para me tornar um sujeito que levantava o queixo e conseguia se expressar, né? Mas ainda isso durou muito tempo, toda a minha infância no Visconde, primeira infância, né? Posso dizer que até o 4º ano primário, na época, foi desse jeito, eu muito calado e sentado na frente. Até que lá pelo 5º ano, eu fui para o que chamavam de ginásio, e aí a turma mudou. Professores mudaram, eram muitos professores, né? Um professor de inglês, outro de português, outro de matemática, geografia, história, educação artística. Então, esses professores, educação física, professores e professoras foram cada um dando o seu jeitinho na minha vida, né? E tem algumas coisas que são muito marcantes para esse sujeito que foi intimidado, não sei por quem, não sei por que circunstância, né? Eu não lembro por que foi isso, mas o fato é que eu passei a escrever aquilo que eu pensava. Houve um professor de português, professor Nelson, já falecido. Esse professor Nelson... Nelson do quê? Eu não sei o sobrenome dele, não sei. Nelson, não era Nelson Simone, ele que tinha ali, morava ali perto? Ele tinha o pai dele tinha uma loja de máquinas. Isso, foi o meu professor também de português, Nelson Simone. E o filho dele foi meu aluno depois no Getúlio. Que barato, Roberto. A vida é uma... Mas então, aí esse professor, dentre tantos outros bons que eu tive, ele, uma vez por semana, na sexta-feira, pedia para as pessoas fazerem, os estudantes fazerem redações. E a gente ia lá e tentava escrever o que a gente aprendia, né? Ele estimulava a leitura, nós tínhamos leituras muito interessantes, e aí o jeito dele fazer a gente se comunicar era pelas redações. E durante a semana, no finalzinho das aulas, ele pedia para a gente ler na frente a redação. Era um esforço tremendo, né, para quem não gostava de falar, pegar a redação que escreveu e ir lá na frente, e daí tinha uma votação para ver qual que era a melhor do dia, e aí chegava na melhor da semana, né? Era um barato isso. E a minha redação nunca chegou a ser vitoriosa, assim, né? E eu me lembro de um momento que foi marcante para mim, Roberto, em que ele pediu no último mês de aula para fazer a retrospectiva do ano. E aí eu organizei, né, uma retrospectiva, coloquei as palavras-chave
escritos na carteira, não sei porquê, isso me marcou, né? Eu, subvertendo essa lógica do controle absoluto, né? Eu escrevi na carteira e depois eu apaguei, tá? Não tem problema nenhum. Eu fui lá, escrevi e apaguei. Tinha um paninho com óculos, a gente limpava tudo. E daí eu marquei as palavras e fiz uma redação contando como é que foi o ano. E ele gostou muito. E dessa vez ele gostou e os estudantes também. Isso foi um marco na minha vida também, em que eu disse assim, olha, se eu não consigo falar, eu vou escrever. Né? Antes eu recitava poemas de outros que tinham escrito por outros. E depois eu identifiquei um momento em que eu poderia escrever os meus próprios textos. E as pessoas gostavam. E isso também me fez me superar. Né? Bom, tá muito longo isso. Tem mais uma coisa para falar do Visconde. Uma coisa bem interessante assim, que vai falar depois, vai contar sobre por que eu fui ser professor de educação física. Posso falar ainda um pouquinho? Pode, mais um pouco, porque depois nós damos uma pausa. Vamos fazer em blocos, tá bem? Perfeito. Blocos de 15 a 20 minutos, mas tem um tempinho ainda. Perfeito, então você vai me dando umas dicas aí do tempo. Então é o seguinte, ó, eu tive no Visconde professores de educação física, deve ter havido mais, mas dois que são muito marcantes para a gente. Uma é a professora Mazé. A professora Mazé, ela hoje faz parte de grupo de WhatsApp comigo. Nós temos um grupo do Visconde, que nós nos encontramos depois de 40 e poucos anos, deve ter umas 50 pessoas que eram do tempo do Visconde. Tem 3 professoras, a professora Lourdinha também de História, e a professora Maria Ercília, que era professora de Artes. E da Educação Física... Mas é professora do quê? De Educação Física, já aposentada. As 3 são. Eu acho que então, e aconteceu um negócio muito interessante, né, nessa minha formação na Educação Física, que eu tive um professor... A Mazé dava aulas naquele tempo, nós éramos organizados por gênero, né? Meninas com a professora, meninos com o professor. Né? Era assim. Então, coisa que hoje na nossa área viram ao absurdo, né? Não tem o menor sentido isso. Então, assim, como é que aconteceu? O professor Otávio, que era da Educação Física, né, masculino, dos meninos masculinos, ele nos colocava em muitas atividades, inclusive competitivas, entre as escolas. Primeiro na própria escola, depois entre as escolas, né? E naquele tempo em que eu comecei a ir para a rua, jogar bola na FEPASA, e comecei a minha escolarização lá no 5º ano, né, no ensino Fundamental 2, que corresponde hoje, né? Fundamental 2. Não, Fundamental 1, né? Desculpa. Porque agora são 5 anos, né? Então, o que aconteceu? Eu era um jogador de futebol medíocre, para não dizer que eu era muito ruim. Eu era muito ruim de bola. Eu queria muito jogar, mas eu era muito ruim. E daí ele dava um jeito de fazer com que todo mundo participasse de alguma forma. E eu fui aprendendo a jogar. Só que durante um bom tempo, talvez 1, 2 anos, eu era um dos últimos a ser escolhido. Tanto é que eu escolhi jogar no gol. Né? Eu queria jogar no gol porque na linha eu não tinha chance de jogar. E aí o tempo foi passando, fui me qualificando e passei a ser um dos primeiros a ser escolhido e depois passei a escolher as pessoas. Então, um outro fato marcante na minha vida com a educação física, Roberto, é que eu não quis reproduzir, ainda jovenzinho, né? Eu não quis reproduzir aquilo que era um sofrimento para mim. Eu lembro até o nome do colega. Né? Por força das circunstâncias, quem sabe ele possa um dia assistir esse nosso vídeo, né? Mas o apelido dele era Guga. E o Guga era o camarada que não sabia jogar futebol, como eu também não sabia há algum tempo. E ele era o último a ser escolhido. E aí eu escolhi fazer o seguinte, eu vou, sempre que puder, pegar ele para o meu time. E aí eu fui entendendo como é que a gente pode não reproduzir as coisas que são muito ruins para nós, na perspectiva meritocrática, né? No sentido de, porque eu consegui, o outro também conseguirá. Porque eu sofri, o outro também vai aprender pelo sofrimento. Então, mais uma coisa que eu queria reservar, como se fosse um bolo, né? Porque lá para frente a gente vai falar do meu trabalho na universidade, isso faz todo sentido. Tá bom. Então, o Visconde, obviamente tem outras coisas para contar, né? Mas eu ficaria por aqui. Uhum.
Tá bom. Então, vamos dar uma pequena pausa e aí você continua, tá bem? Então, quem está nos assistindo, este é o término do primeiro bloco e daqui a pouco nós começamos com o segundo bloco. Então, até daqui a pouco. Obrigado. Yeah.